Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao bate-papo de hoje. E hoje o bate-papo é sobre a importância de ter escrito o meu primeiro livro. E também vou explicar para vocês como escrever esse livro me ajudou e me ajuda hoje na minha vida. A importância e como eu escrevi. O livro é esse aqui, olha. Às portas do inferno existe uma saída, ok? Quer saber mais informação sobre o livro? É só me mandar inbox, mensagem, né? Às portas do inferno existe uma saída. E hoje eu vou estar falando a importância de ter escrito esse livro, como que eu fiz para escrever esse livro. Né? Esse livro é a minha história de vida, é o meu testemunho, é a minha autobiografia. E o porquê que eu escrevi esse livro? Eu sempre gostei de filme, de histórias, sempre gostei muito. E sempre viajei, né? Eu viajava nisso, quando eu era pequeno, inclusive. E quando eu mais velho um pouco, né? Vou passar aí, depois eu volto lá para o início da minha vida. Eu falei, caramba, eu entrei num processo de mudança da minha vida, necessitando me conhecer, fazer um autoconhecimento, para poder saber aonde eu estava, quem eu era, para saber aonde eu poderia chegar, né? Aonde eu queria chegar. Então, me foi sugerido, porque eu começava a escrever e começava a bater sentimento, para mim era difícil, eu não sabia por onde escrever, se era a parte pessoal, se era a parte sentimental, de relacionamento, de trabalho, de viagem. Eu não sabia como escrever, né? Então, uma das tarefas desse autoconhecimento era escrever sobre a minha vida. E vários títulos, né? Vários segmentos, várias temáticas diferentes. Aí me foi sugerido assim, Alexandre, por que você não faz lista? Eu falei assim, lista? Como assim lista? Faz uma lista. Começa uma lista dizendo aonde você estudou. Quais foram as escolas que você estudou na sua vida? Jardim de infância, colegial, ginasial, segundo grau, faculdade, pós-graduação, mestrado, bom, enfim, curso de inglês, curso de línguas. Escreve uma lista de todos os lugares que você já estudou na sua vida. Depois você escreve uma lista de todos os lugares que você já morou. Depois você escreve uma lista de todas as viagens que você já fez. Né? Escreve uma lista de todos os esportes que você já praticou. Escreve uma lista do que você mais gosta de fazer até hoje na sua vida, o que você mais fez. Aí começa. Descreve as pessoas da sua família que você se lembra. Nome. Coloca o nome dos seus amigos que você se lembra. Coloque o nome de todos os relacionamentos que você já teve. Relacionamentos aqui amorosos, relacionamentos de amizade, relacionamentos sexo-afetivo, todos os tipos de relacionamento. Aqui você não está entrando no mérito, por que você morou, por que você se relacionou, por que você estudou. Não tem o mérito ainda, só as listas, ok? Agora, faz uma lista de todas as vezes que você fugiu na sua vida. Faz uma lista de todas as maiores perdas que você teve na sua vida. Faz uma lista das maiores brigas que você já teve na sua vida. Faça uma lista das maiores vergonhas que você já teve na sua vida. Faz uma lista das maiores derrotas que você já teve na sua vida. Faça uma lista, agora,
das maiores vitórias que você já teve. Faça uma lista das vezes que você acreditou que um poder superior, um Deus, o que fosse, salvou você, salvou a sua vida, que nem você sabe como você sobreviveu. Faça uma lista dos acidentes. Ou seja, isso me foi sugerido, fazer uma lista para escrever sobre a minha vida, ok? Isso ainda não tinha chegado aqui no meu livro, ok? Então, eu comecei a escrever, né? A minha vida, eu comecei a escrever também as vezes que eu fui preso, as vezes que eu fui preso, aqui inclui que eu fui parado pela polícia, né? Todas as vezes que eu fui parar numa instituição. Então, assim, valeu, galera, tô aí, isso aí, divulga, né? Preciso atingir o máximo aí de pessoas, né? Então, assim, eu comecei a fazer lista para me conhecer, né? Aí, quando eu comecei a fazer essas listas, começou a doer muito. Eu comecei a sentir, porque aqui eu comecei a lidar com a dificuldade de relacionamento que eu tinha em lidar com os meus sentimentos, a dificuldade de se relacionar comigo mesmo enquanto ser humano, enquanto homem, enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto uma pessoa perdida, sem saber se eu era uma pessoa boa, sem saber se eu era uma pessoa ruim, sem saber se eu era homem, se eu não era homem, sem saber se eu era adulto, se eu era criança. Então eu comecei a lidar com uma série de sentimentos que até então eu fugia. E como é que eu fugia? Viajando, mudando de lugar, sempre criando novos relacionamentos, para as pessoas não terem muita intimidade e descobrirem quem eu acreditava que eu era, porque, na minha concepção, se as pessoas entendessem como eu era, elas não iam andar comigo, não iam me querer do lado delas, né? Então, foi muito importante para mim não fazer isso sozinho. Eu tive a possibilidade de ter um mentor, eu escolhi, bom, enfim, eu tinha condição, eu priorizei isso, né? Então eu podia. Hoje em dia a gente chama de mentoria, mas eu fazia um aconselhamento que eu faço hoje com várias pessoas, né? Então eu estou tirando esse momento aqui. Uma das dicas aqui, né? Eu estou trazendo para vocês aqui, que é essa de escrever. O porquê isso foi importante, vocês vão ver. Então eu comecei a fazer essas listas. E quando eu comecei a fazer essas listas, foi muito difícil, eu tinha vontade de parar. E, gente, não se preocupa se está escrevendo certo, se está escrevendo errado, tá? O negócio é escrever de uma maneira que você consegue depois ler e consegue dividir isso com alguém. É o ideal, né? Então eu fui fazendo isso. No programa que eu sigo, programa de 12 passos, lá atrás as pessoas falam assim, não, você vai fazer o seu quarto passo, que é fazer um inventário moral e profundo, destemido, de nós mesmos, de toda a nossa vida, né? Para nós descobrirmos quem nós somos e partilhar isso com uma outra pessoa. E depois disso, muitas pessoas queimavam isso, né, para ficar ali para trás. Na verdade, ficar para trás é não deitar no seu passado, mas usar ele como uma ponte, ok? Não fazer do seu passado uma cama ou uma ponte. Aí eu falei, caramba. Aí foi aqui, nesse momento, que eu, com as listas prontas, eu tinha escrito o meu primeiro quarto passo lá atrás, e aí eu falei, caramba, eu não vou queimar. Isso é o meu livro. Ali eu entendi qual era o meu propósito de vida. Levar a minha história para as pessoas. Para aquelas pessoas que não sabem como sair daquela situação, né? Seja de dívida, seja de traição, seja de cadeia, seja de instituição, seja qual situação for. Porque eu passei por muitas delas, né? E estou aqui hoje. Então eu falei, eu preciso contar a minha história, mas eu vou saber escrever? Aí eu comecei a me lembrar nessas listas
que eu comecei lá atrás e eu gostava. Quando eu fiz uma viagem para o Nordeste, eu, meu pai, meu irmão, quando nós voltamos, meu pai falou assim: olha, eu vou dar um presente, vou dar isso, 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 para quem ganhar, eu vou fazer um concurso da melhor redação. Então vocês vão escrever sobre a viagem. Caramba, eu escrevi mais de um caderno, aquele caderno pequenininho de espiral. Então eu escrevi, meu irmão escreveu, a gente escreveu, e ali eu gostei de escrever. Claro que depois com a minha vida isso foi escondido, mas quando eu fiz a minha lista, eu lembrei que eu fiz isso e que eu gostei. Poxa, será que se eu voltar a fazer isso eu não vou gostar novamente? Aí eu me lembrei de outra fase, né? Que eu comecei a escrever poemas. Então eu escrevia o que eu sentia, a situação, né? Eu comecei a escrever aquilo. E às vezes tentando fazer rima, às vezes não. Às vezes eu falava, isso vai ser uma música. Não, e não era. Então eu fui relembrando através dessas listas aquilo que eu tinha gostado de fazer e tinha esquecido. Por causa do meu uso de álcool e drogas, por causa das minhas fugas de relacionamento, quando eu achava que a pessoa ia começar a me conhecer demais, aí eu dava um jeito, eu não tinha coragem de acabar, então eu sumia, ou então dava um jeito da pessoa acabar comigo, né? Então a minha vida sempre foi uma fuga, até esse momento que eu tive a oportunidade de fazer um aconselhamento, uma mentoria, e falei, olha, continuar a minha vida do jeito que está, eu prefiro morrer. Chega, chega, chega. Eu posso ser feliz e mereço ser feliz, mas eu não sei como, então eu pedi ajuda. Né? E a ajuda foi essa, fazer essas listas. Então eu comecei a fazer esse quarto passo, falei, né? E ali começou. E ali daquele primeiro embrião, né, eu comecei vou escrever um livro. Mas confesso que não foi fácil. Eu coloquei de lado muitas vezes. Mas eu fui alimentando isso dentro de mim. Esse projeto de vida, eu colocava ele na mesinha de cabeceira, mas eu não tranquei dentro do cofre. Eu sempre olhava para ele ali e sempre escrevia um pouco, sempre gravava um pouco. Nunca ficava trancado esse projeto num cofre. Ele sempre ficava ali permeando o meu dia a dia. Eu pensei em alguma coisa, eu escrevia. Isso vai dar uma música, isso vai dar um livro, isso vai dar um filme. Eu viajava e escrevia um verso, um poema, uma história. E eu fui juntando tudo isso. Mas o meu livro, que é esse aqui, que é o meu projeto de vida, que é levar a minha história de vida, tudo aquilo que eu passei, para dizer para vocês, para as pessoas, que é possível, sim, encontrar uma nova maneira de viver e que você não está mais sozinho, né? Então, o meu livro, né, a minha vida, eu vou resumir ela, né, no que eu escrevi aqui, que é vamos falar, a apresentação do livro, a síntese do livro, né? O medo, o desespero e a solidão eram constantes na vida de Alexandre Borba, na minha vida. Até o dia em que abri os olhos e não viu mais nada. Era tudo escuridão. Podia sentir o abismo sem fim. O inevitável agora acontecia. As trevas eram tão densas que podia senti-las tocando sua pele. Um frio que atravessava seu corpo, sua alma, chegando até seu espírito. Ele sentia aquela presença e sabia do que se tratava. Era o mal, essa força descomunal, que por mais prejudicial que fosse, o atraía e o anestesiava. Bastava se deixar levar e, enfim, estaria livre.
Não haveria mais aquela luta desgastante e destruidora. Será o fim ou apenas um novo começo? Ele agora batia às portas do inferno. Então, esse é a história do meu livro. E o ato e a busca para escrever esse livro, por que eu falo da importância disso na minha vida? Porque eu comecei a me tratar. Eu comecei a tratar todos aqueles ressentimentos, todos os meus medos, todas as minhas raivas, o porquê que eu fugia, não só das pessoas, mas das situações, o porquê que eu era revoltado. E por mais que eu tivesse motivos para ser revoltado, a minha revolta só atrapalhava a mim mesmo e só machucava a mim. Então, a importância de me preparar para escrever o livro, esse primeiro livro, que está aqui, e que você também pode achar através de listas e depois ir em cada item dessa lista, né, escrevendo ali o que foi. Ah, briga com a irmã. Não, a minha briga, acho que você lembra, acho que foram mais, né? Não, aquela viagem, o que aconteceu, né? O porquê que eu me mudei, o porquê que eu comecei um relacionamento, porquê que aconteceu aquilo. Aí eu começo a descrever a situação. Mas não é uma narrativa simples, sabe? É falar o sentimento, o que eu senti lá naquela. Cada situação dessa que você vai escrever, você escrever sobre o sentimento que você teve lá na época. Caramba, lá eu fiquei com muita raiva, lá eu fiquei muito deprimido, lá eu fiquei muito triste, fiquei abismado, fiquei. Bom, enfim, o que você sentiu na época e o que você sente hoje escrevendo sobre aquilo. Tá? Então, a importância de escrever daquela época e escrever hoje sobre sentimentos. Então, cada experiência dessa que você já teve na sua vida, né? Ela vai fazer você tratar. Então, quando a gente só fala, nós racionalizamos, nós justificamos. Quando nós escrevemos, nós entramos em contato com a dor e com o amor. Porque às vezes você pode, né? Você pode, ai, não, eu só tenho coisa ruim. Mentira da sua cabeça. Eu tenho certeza que tem coisa boa e muito boa. Tenho certeza que em momentos você já foi prestativo, sim. Que você já foi aquela pessoa que disseram, nossa, pô, que pessoa querida. Tenho certeza disso. Né? Então, o ato de me preparar para escrever esse primeiro livro e o escrever ele foi uma virada de chave na minha vida. Né? Onde eu tive que enxergar, e eu continuo fazendo isso, né? Essa importância de ter alguém para dividir, de ter alguém para compartilhar, de ter um aconselhamento, de ter um padrinho, uma madrinha, de ter um amigo, de ter alguém do seu lado que vai, junto com você, vai te lembrar da prioridade da sua vida. Qual é a prioridade da sua vida hoje? Aonde você quer chegar na sua vida? Quem você quer ser? Mais ainda, qual é o propósito da sua vida? O porquê que você permaneceu vivo de tudo que aconteceu na sua vida? Por quê que você continua aqui? Você já parou para pensar? Ah, só porque eu continuo? Não. Eu acredito que você pode imaginar que a sua vida não tem nada demais. Não tem nada demais. Mas eu tenho certeza que você é muito importante para alguém. Muito importante. Que você é especial
que você tem muito mais, sabe, para dar para as pessoas. O legado, qual o legado? O que que você está fazendo de relevante para a sua vida hoje? O que que você está fazendo de relevante para a vida de quem você gosta hoje? Você gosta de alguém? Você tem um carinho por alguém? Você tem afeto por alguém? O que que você está fazendo de relevante para a sua vida e para a vida dessa pessoa? Não estou falando de prazer momentâneo. Ah, me deu vontade, eu faço, a vida é minha, não dependo de ninguém para nada, é o meu dinheiro. Ah, se eu morrer é melhor. Ah, quero ver. Você sabe uma frase que eu falei muitas vezes? Muitas vezes. Vocês vão ver só. Quando eu morrer, vocês vão ficar tudo chorando lá no caixão. E eu falava isso com raiva. Eu falava isso para provar para as pessoas como eu era importante, mesmo assim elas, o como que elas falavam isso de mim. Ou seja, eu vou contar uma história. Eu, bom, enfim, eu parei de beber, parei de usar droga. Eu sou completamente, ninguém acredita, né, que eu não uso droga, eu surfo, sabe? Olho vermelho desse, tu tá muito doidão. Vai dizer que tu não bebeu ontem todas. Eu sou assim. Eu aprendi a curtir a vida, a viver a vida assim. Hoje eu não faço nada que me tire do meu humor, não consumo nada que me tire né, o meu estado de humor, que altere assim, só as coisas da vida mesmo, né? Mas voltando aqui, então a história, né, que eu vou contar, até me perdi aqui com a história que eu ia falar agora, né? Me perdi. Vou continuar falando aqui do livro, que é muita informação, né? É muita informação que vem na cabeça. Poxa, a história era tão legal, gente. Isso é porque eu não uso mais droga, né? E nem bebo, imagina, né? É a idade chegando, né? São 56 hoje já, então ela já vai chegando. Mas bom, enfim. Então aqui, é, falando, né? Eu não dependo de ninguém, eu faço, o dinheiro é meu, né? Lembrei a história, lembrei. Então é isso. Eu não bebia, não usava drogas. E a última coisa que eu parei foi de fumar cigarro. Então eu tinha parado de fumar cigarro já há uns 2 anos, mais ou menos. Aí eu tinha minha namorada e eu tava brigando com ela, brigando, eu tava nervoso por causa do trabalho. Eu tive até uns 25 anos na época, mais ou menos. 25. Por aí. Uns 25, 26, por aí. Não, minto. 28, tinha 28. Aí a gente brigando, discutindo e tal. Aí eu falei: quer saber de uma coisa? Que se você e todo mundo, eu vou fumar um cigarro e quero que se dane todo mundo. Aí desci, comprei um maço de cigarro, peguei um cigarro e fumei. Ainda bem que eu tinha um cigarro. Né? Isso, na época, a minha terapeuta, que fazia o meu aconselhamento, falou: pô, Alexandre, que bom então, tá vendo? Que você teve o cigarro antes das drogas e do álcool, senão você poderia voltar todo aquele inferno da tua vida. Aí eu desci, comprei o cigarro, fumei o cigarro e subi. Aí ela olhou para mim e falou assim: não entendi. Falei: eu quero que se dane você, que se dane o mundo, eu vou fumar mesmo. Ela falou: mas vem cá, você quer que se dane você, então, né? Porque o mundo não está nem aí. E você está fumando, está estragando você, não a mim. Eu não vou ficar dentro do carro, não vou ficar trancado no ambiente com você fumando. Então, você falou que você quer que se F para você mesmo. Aí eu parei e falei: caramba. E era essa a minha mentalidade. Que se exploda o mundo. Vai ver só.
Então era a minha não aceitação. Eu me sentia tão um nada, mas ao mesmo tempo eu acreditava lá no fundo que eu poderia ser algo grande. Num dia eu pensava que eu podia ser um armador e eu acreditava que eu realmente tinha potencial para isso, sabe? De construir navio. Um dia eu pensava isso, que eu podia ser sabe, uma pessoa que fazia a diferença no mundo, mas como um todo, grande, muito rica, sabe? E no outro dia, ou no mesmo dia, eu tinha certeza que eu ia ser um morador de rua, um mendigo, e que aquele era o meu final. Então eu conseguia me enxergar lá no alto, acreditando que eu tinha capacidade, mas era muito longe. Então, como que eu, coitadinho, pobrezinho de mim, vou chegar lá? Então, era muito distante. Então, eu olhava e falava: caramba, pô, vou para a rua mesmo, sabe? Aí ninguém vai poder falar nada de mim, vou ficar ali mesmo, vou comer o que tiver, vou morrer ali. Então, eu tinha esse paradoxo, esses dois extremos na minha mente. E eu convivia com isso. Aí, nas minhas listas, nos escritos que eu fiz para fazer o livro, numa daquelas dos itens lá da lista, com meu pai, de briga, de ressentimento, meu pai uma vez falou uma frase para mim: se tu continuar a ser assim, tu vai virar mendigo. Tu vai virar um mendigo. E aquilo entrou dentro de mim, que se transformou numa crença. Eu tomei posse daquilo naquela época. E eu só consegui. E isso trouxe uma série de consequências, escolhas minhas, escolhas de não fazer ou escolhas de fazer determinadas coisas, com isso dentro de mim, que eu era aquilo e que o meu final ia ser aquele independente do que eu fizesse. E isso me bloqueou durante muito tempo, mesmo sem eu saber. Eu só fui descobrir isso, enfim, depois de metade da minha vida adulta. Então, a importância de me preparar para escrever esse livro na minha vida foi essa, né? Então, voltando, né, o meu livro é esse, né? As Portas do Inferno, existe uma saída, é o meu testemunho, a minha história de vida. Foi feito através de listas, e essas listas mudaram a minha vida, né? No aconselhamento que eu fazia, e hoje eu faço com pessoas, né? Eu realmente priorizei isso na minha vida, porque eu não aguentava mais, né? Eu acreditava que eu podia mais. E eu estava certo, eu posso mais. E até hoje, então eu posso muito mais do que até aqui, né? Então, pessoal, eu vou falar para vocês, assim, tá chegando ao final aqui, né, 30 minutos. Eu sou muito grato ao meu Deus, ao meu poder superior, um Deus amoroso, que fala comigo, né, a todo momento, sabe? Hoje, quando eu estou numa fila no trânsito, eu agradeço por poder estar curtindo o sol, poder estar curtindo o momento. Eu sou grato pela minha vida, sabe? A minha vida tem valor, ela não tem preço, ela tem valor, sabe? E por mais que às vezes a situação da vida faça até me parar para pensar, mas eu acredito, eu não estou sozinho, eu tenho um Deus amoroso. Então acredite, você pode, você é muito mais do que isso e você não está sozinho. Vamos lá, canal do YouTube, @Borba Cascais, Instagram, @Borba Cascais, TikTok, @Borba Cascais. Muito obrigado. E o meu dizerzinho, bora lá viver? A vida não espera, faça parte da sua própria história. Só depende de você. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por esse bate-papo, né?